quando este voltava depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça. Diga comigo, Rei de Justiça. Depois, Rei de Salém, quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão, que lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Esse homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Irmãos, esse homem, essa figura, Melquisedeque, que nós lemos aqui nesse trecho, é um personagem que acaba passando desapercebido na nossa leitura bíblica, não ganha tanta nossa atenção. Se eu pedisse para você falar a respeito de um grande homem das Escrituras, dificilmente você falaria Melquisedeque, você não lembraria dele. E nós passamos por duas vezes por esse homem, pelo nome Melquisedeque, no relato do Antigo Testamento. Nós passamos em Gênesis 14 e depois nós vamos ver de novo no Salmo 110, verso 4, mais especificamente. No capítulo 5 de Hebreus, o autor fala sobre esse Melquisedeque, ele já dá uma pincelada sobre quem é esse Melquisedeque e começa a desenvolver questões teológicas um pouco mais complexas com relação a esse homem. Então ele começa a explicar que Jesus está de acordo com os padrões do Antigo Testamento, e que o mesmo Antigo Testamento prefigurava que o povo receberia um sumo sacerdote que estava acima do sacerdócio de Levi. Então, o autor ainda faz uma observação aqui, que tinha muitas coisas a falar a respeito desse homem, só que eram coisas complexas e difíceis de explicar, eram coisas que não eram tão fáceis de explicar. E os irmãos teriam se tornado lentos a aprender, e por isso ele diz, são coisas difíceis de explicar, poderia falar muito mais coisas, mas como vocês se tornaram lentos para aprender, aí fica difícil. Traz à tona, meus irmãos, que nós às vezes não entendemos determinadas coisas e não conseguimos entender algumas coisas do relato bíblico, porque nós nos tornamos lentos a aprender e lentos para tentar identificar o que as coisas realmente querem dizer, o que o Antigo Testamento prefigurava sobre determinada coisa, o que o Levítico falava a respeito de algumas coisas que vão acontecer novamente lá no Novo Testamento. Então olha só, irmãos, todas as religiões do mundo, elas trabalham com um conceito de mediação, ou seja, alguém que fica entre a divindade, alguém que intermedia a conversa entre o homem e o divino, alguém que faz com que seja possível chegar até a divindade. Porque o homem sabe que não pode, de maneira alguma, chegar diante de Deus, se colocar diante de Deus sozinho, ou se colocar diante de Deus da maneira que está. Alguém precisa intermediar, alguém precisa arbitrar essa conversa. Quando nós vamos passar pelos conceitos de solos Christus, que é um dos conceitos, é um dos 5 solas da Reforma, a gente vai falar a respeito de um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É através dele que nós conseguimos nos achegar a Deus.
Nós estávamos separados da glória de Deus, estávamos destituídos da glória de Deus por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros. E então agora Cristo faz essa mediação, Ele constrói a ponte para que nós possamos, para que seja possível chegarmos a Deus. Ele nos conecta com Deus novamente. Quando o Senhor deu a lei ao povo do antigo Israel, Ele estabeleceu um sistema sacerdotal, porque precisava de alguém para intermediar essa conversa. Então Deus faz e estabelece um sistema sacerdotal. Entre as tribos que eram os descendentes de Abraão, nós tínhamos então Abraão, Isaque e depois Jacó. Jacó tem 13 filhos, 12 homens e uma menina. Dos 13, Satanás quer me derrubar, está amarrado. Dos 13 filhos de Abraão, irmãos, a menina não recebe terras, José não recebe terras, e Levi não recebe terras. Mas por que são 12 tribos? Porque Jacó toma os 2 filhos de José como filhos dele mesmo. Então Manassés e Efraim se tornam 12. José então não recebe terras, obviamente, e Levi não recebe terras. Só que Levi, como o Lucas falou aqui no começo, ele recebeu algo muito especial. Ele ficava com o trabalho e responsável pelos trabalhos no templo. Então agora a nação de Israel plantava, criava animais, e então agora dava dízimos para que esses homens ficassem dedicados ao trabalho de Deus dentro do templo. Receberam uma herança muito maior, que era não uma herança terrena, não uma herança de terras, não uma herança de gado, mas uma herança que provém do Senhor, cuidar das coisas de Deus. Então esses homens agora, esses levitas, eles ficam com o trabalho dentro do tabernáculo e com o trabalho dentro do templo depois. Todo homem, meu irmão, que era da tribo de Levi, ao completar 30 anos, ele devia parar tudo o que estava fazendo e se dedicar ao trabalho no templo. Então ele parava naquele momento, era como um trabalho militar, que é obrigatório, que nós temos que fazer, os homens, né, quando chega aos 18 anos, nós precisamos parar o que nós estamos fazendo e nos alistar. Então o trabalho no templo era semelhante. Ao chegar aos 30 anos, deveria parar o que estava fazendo e ir então se alistar para fazer o trabalho do templo como sacerdote. E o sumo sacerdote era aquele que dentro da tribo de Levi era escolhido para que dentro de um determinado ano, ele fosse aquele que entrava num lugar especial do templo ou do tabernáculo, chamado Santo dos Santos, e então ele fazia sacrifícios pelo povo. Dentro desse ano, ele era obrigado a ir pelo menos uma vez dentro do Santíssimo Lugar e oferecer sacrifícios ao Deus de Israel. No outro ano, elegia-se então um outro sumo sacerdote, e ele tinha também o dever de entrar nesse lugar uma vez por ano e fazer o sacrifício ao Deus de Israel. Após ter sacrificado um cordeiro pelo pecado do povo e pelos seus próprios pecados, ele entrava então dentro desse lugar, levando esse sangue, jogava em cima do que é conhecido como o propiciatório e cumpria o seu dever como sumo sacerdote. No período intertestamentário, meus irmãos, criou-se uma ideia intertestamentário entre Antigo e Novo Testamento, interbíblico. Criou-se uma ideia de que o sumo sacerdote só poderia entrar naquele determinado lugar com uma corda amarrada nos seus pés e com um sino. Porque eles pensavam o seguinte: se ele entrar lá em pecado, ele vai automaticamente ser fulminado por Deus. Então, se o sino parasse de tilintar, eles tinham que puxar o corpo de lá, porque ninguém poderia entrar lá para tirar esse corpo. Foi uma coisa criada no tempo dos Macabeus, entre Antigo e Novo Testamento. Não encontramos isso no relato bíblico, apenas nos relatos apócrifos. Então, dentro da tribo de Levi, meus irmãos, nós temos um homem chamado Arão, irmão de Moisés, também um descendente dessa tribo.
Foi ele quem iniciou o sacerdócio hebreu, sendo ele o primeiro sumo sacerdote. E o autor de Hebreus diz que esse sacerdócio preparou o povo para receber um sumo sacerdote perfeito que viria no futuro, a saber, Cristo. Então esse sacerdócio, meus irmãos, ele prefigurava algo que viria a acontecer no futuro e que seria algo muito maior. O sacerdócio levítico. Por isso, o sacerdócio araônico, meus irmãos, ou o sacerdócio levítico, araônico de Arão, ele se torna temporário. Ele é algo temporário, enquanto o de Cristo, o sacerdócio superior de Cristo Jesus, ele dura e durará para sempre. O sacerdócio de Cristo será eterno. O sacerdócio de Jesus Cristo é superior ao de Arão, é superior à ordem de Levi, é semelhante à ordem de Melquisedeque. Quem que é esse cara? O autor de Hebreus, a qual nós não sabemos quem é, sabemos que se trata de um judeu, porque ele conhecia muito bem todas essas ordens levíticas. Ele conheceu a Jesus, ele chegou até Cristo agora, e entendeu que esses sacerdotes eram provisórios. Entendeu que o sacerdócio levítico, o sacerdócio araônico era algo provisório. Porque agora ele conheceu e ele se deparou com o sumo sacerdote, com 2 S maiúsculos, superior a todas as coisas, que é e será para sempre, que não é temporário, que foi válido para o povo de Israel, que é válido para nós hoje em nossos dias. O autor então está escrevendo essa carta a um grupo de judeus que está fugindo da perseguição instaurada naquele tempo. Nós podemos ver o relato em Atos 7. Os irmãos estavam sendo perseguidos pelos próprios judeus, e a única maneira de escapar da perseguição era então retornar ao judaísmo, ou então ficar no seu cristianismo e fazer uma espécie de sincretismo ali, misturar o judaísmo com o cristianismo, porque sendo assim eles não seriam perseguidos pelos irmãos judeus. E a carta de Hebreus, irmãos, diz aos judeus cristãos que se eles voltassem atrás, que se eles voltassem para aquele sacerdócio araônico que era temporário, se eles deixassem para trás o sacerdócio superior de Cristo para o que é inferior, eles estariam retrocedendo. Eles estavam voltando para a sombra. Eles estavam na luz e agora estavam retornando para a sombra. Estavam voltando para aquilo que era um tipo, quando eles já conheceram o antítipo. Eles já conheceram o sumo sacerdote superior e agora eles estão escolhendo voltar atrás. E ele está comparando no capítulo 7, Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens, com o sacerdócio judaico instituído por Deus, mas que era provisório. E o autor mostra isso nos dizendo que antes de instituir o sacerdócio levítico, antes de chamar Abraão para que Arão fosse o primeiro sumo sacerdote, ele já havia e sempre houve uma mediação do Filho. Sempre houve uma mediação de Cristo. Então Melquisedeque, mesmo sendo bastante obscuro no texto bíblico, ele é entendido pelo autor de Hebreus, nesse texto que nós lemos aqui, como algo que ele tipifica. Ele está mostrando e está apontando para algo. Ele representa esse sacerdócio superior aos levitas que estavam no templo oferecendo sacrifícios. Aqui nesse trecho, a passagem que está de pano de fundo é então Gênesis 14, e eu quero ler com vocês, não sei se vocês conseguem colocar lá para mim no telão, meus irmãos. Gênesis 14, do verso 18 ao 20. Eu não enxergo lá, tem alguém lá? Maravilha. Gênesis 14, dos versos 18 ao 20.
Olá, irmãos. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Pode passar? E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Só um parênteses, Abraão aqui não chamava-se Abraão ainda, era Abrão. Então quando eu falar Abraão, ou se eu falar Abrão, vocês entendem que é a mesma pessoa. Pode passar? E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu dízimo de tudo. Quando Abraão se encontrou com Melquisedeque, ele está voltando de uma guerra onde ele tinha vencido alguns reis pagãos, que tinham levado o seu sobrinho Ló cativo. Então ele vai e vence esses homens na guerra, e após vencer a guerra, ele vem ao encontro dele essa figura de Melquisedeque. E o que sabemos dele, meus irmãos, está escrito aqui. É o que sabemos de Melquisedeque, está nesse trecho das Escrituras. Sabemos que ele era rei de Salém. Naquela época, cada cidade tinha um rei, então imagina que o prefeito de uma cidade, ele era o rei daquela cidade. Enquanto o sacerdócio levítico, ele era limitado para a liturgia do templo, o sacerdócio de Melquisedeque era mais amplo, porque ele era rei e também sacerdote. É o que as Escrituras estão dizendo para nós. Ele era rei e sacerdote. A teologia sistemática, meus irmãos, vai falar para nós sobre o tríplice ofício de Cristo: profeta, rei e sacerdote. Então nós vemos Jesus como um rei e sacerdote ao mesmo tempo. Logo, o sacerdócio de Cristo é de uma ordem superior, porque nós sabemos e conhecemos os seus ofícios. No Antigo Testamento nós vemos, meus irmãos, que os reis, quando eles deixavam o seu ofício de rei e iam oferecer sacrifícios no templo, eles eram punidos por Deus, porque eles não deveriam fazer isso, eles deveriam cumprir o seu ofício, que era rei, era um dever civil. Desse modo, então, os reis, eles não poderiam se envolver na esfera sacerdotal. Eles não poderiam largar aquilo que eles estavam fazendo para ser sacerdotes. E o autor de Hebreus apresenta Melquisedeque fazendo as duas coisas: rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Então, esse homem era rei de Salém, que mais para frente se torna Jerusalém. Salém, essa cidade que nós vemos aqui nesse trecho, depois vai tornar-se Jerusalém, que nós conhecemos muito bem, que figurava o lugar da morada de Deus. Jerusalém era conhecido como o lugar que Deus habitava, o lugar que Deus morava. Era um centro geográfico de onde Deus atuava. Se Deus agia em algum lugar, era em Jerusalém. Se Deus agia em algum lugar na terra naquele momento, era em Sião. Então Sião, Jerusalém, que é o mesmo lugar, é conhecido como o lugar da habitação de Deus, o lugar onde Deus está. No livro de Apocalipse nós vamos ver uma promessa que é prometido a nós, a mim e a você, uma nova Jerusalém. Um novo lugar aonde Deus habita. Um novo lugar da habitação do Deus Altíssimo. Em Zacarias 6,13, podemos ver a profecia que o Messias viria unindo perfeitamente os dois ofícios, rei e sacerdote. E quando Jesus chega, meus irmãos, segundo a ordem de Melquisedeque, ele cumpre aquilo que foi profetizado pelo profeta Zacarias. Sendo assim, voltar ao Antigo Testamento, voltar para o sacerdócio araônico, voltar para o sacerdócio levítico, é negar a Cristo. É deixar Cristo de lado e voltar para aquilo que era apenas uma sombra. Assim, meus irmãos, nós não podemos retornar a costumes judaicos. Nós não podemos voltar para coisas que prefiguravam o Messias. Alguém disse, eu não sei de quem é essa frase, mas diz que conhecer aquilo que era o tipo, depois conhecer o antítipo, que é Cristo, e querer voltar para aquilo que era tipo, é não só negar a Cristo e não só negar o cristianismo, como é negar o próprio judaísmo. Porque nós estamos vendo no Antigo Testamento uma promessa, e nós estamos chegando no Novo Testamento e vendo essa promessa se cumprindo em Cristo Jesus, perfeitamente, sem tirar nem pôr.
E agora nós negamos isso e queremos voltar para trás, estabelecendo novos mediadores, estabelecendo novas figuras, colocando outras pessoas entre você e Deus, escolhendo os seus profetas. Vamos lá, a profeta tal vai ter uma palavra de Deus para nós. Vamos lá, porque aquela mulher é uma mulher de oração, uma profeta de Deus, ela vai ter algo para falar para nós. Toda vida que você faz isso, meu irmão, e você pensa isso, você está trocando o mediador supremo, que é Cristo, por alguém humano. Você está retornando atrás, negando o cristianismo e negando o Cristo. Vamos erguer para nós os nossos apóstolos. Vamos levantar para nós os nossos apóstolos. Ou vamos então pedir para que o pastor Sebastião ore por nós, porque o pastor Sebastião ele é há mais tempo crente, e ele tem o lugar na fila para o pastor Sebastião é menor. Eu não sei se você pensa assim, meus irmãos, mas tem muita gente que pensa assim: ah não, o pastor Sebastião é assim com Deus. Ó. A gente sabe que é, né? Eu jejuar 40 dias, né? Porque eu quero... Mas, meus irmãos, a oração do pastor Sebastião e a sua oração é ouvida da mesma forma. Porque o que intermedia o nosso relacionamento com Deus, o que faz nós chegarmos a Deus, não é a oração do pastor Sebastião, mas é o Cristo vivo como sumo sacerdote superior. Essa é que é a verdade que nós estamos vendo aqui agora, de um rei e um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo é o sumo sacerdote que nos reconecta com o Pai. Aqueles que estavam destituídos da glória de Deus, aqueles que estavam separados de Deus por causa do pecado. Mas Ele, Cristo, também é rei, o justo rei que governa sobre a minha e sobre a sua vida. O justo rei que sabe governar todas as coisas e governa todas as coisas em todos os aspectos e em todas as esferas. O que muito nós vemos hoje, meus irmãos, são pessoas que têm desconectado esses dois ofícios de Cristo. Têm separado essas duas coisas. Querem Cristo como Salvador, mas não querem Cristo como Senhor. Nós temos visto a entrada da teologia da libertação em muitas igrejas. Somos salvos pela graça, é uma verdade, nós somos salvos pela graça, não há o que se possa fazer. Cristo nos salva somente pela graça. É graça de Deus, não há o que fazer. Não há mérito, não há nada que nós possamos desempenhar, é graça. Mas se nós somos salvos só pela graça, aí nós queremos viver pela graça o tempo todo, né? Deixa eu explicar, vivemos pela graça sim, mas quando nós somos salvos pela graça, quando nós somos encontrados pela mensagem do Evangelho, há uma mudança de vida, há um novo caminhar, há uma nova rota, há um novo jeito de andar agora. E se nós não aceitamos esse novo jeito de andar, e se o Evangelho não causa transformação na nossa vida, nós estamos negando Cristo como Rei. Nós estamos aceitando o sumo sacerdote, beleza, maravilha, nos conectou com Deus. Mas se Ele não governa toda a nossa vida, nós negamos o ofício de Rei do Cristo. O que encontramos no verso 2 é uma reflexão contemplativa do nome Melquisedeque, Meler, que significa rei, e Zedeque, que significa retidão ou justiça. Ele é rei de justiça e de retidão, mas isso tudo são algumas possibilidades e alguns jogos de palavras ali, porque o real argumento vem em seguida no verso 3, do trecho que lemos ali. Havia uma distinção clara entre os ofícios por causa da sua descendência. Os sacerdotes eram da tribo de Levi, os reis eram da tribo de Judá. Então, para ser rei, tinha que ser da tribo de Judá. Para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. Então, como ser rei e sacerdote ao mesmo tempo? Porque não dá para ser das duas tribos ao mesmo tempo. Então, como que a gente vai... Então, olha lá o que o verso 3 vai dizer para nós. Coloca lá para mim, irmão. Hebreus 7:3, por favor.
Hebreus 7, versículo 3. Qualquer coisa eu abro aqui. Não, está lá. Olha lá, irmãos, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem de fim, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. É claro que Melquisedeque era um homem real, era um rei real, era um rei de uma cidade real, era um sacerdote real, mas o argumento que está sendo levado em conta aqui agora é o silêncio. Porque nós não sabemos como começou o sacerdócio de Melquisedeque. Nós não sabemos de onde que ele é, nós não sabemos qual que é a sua família, nós não sabemos qual que é a sua descendência, nós não sabemos nada dele. E nós não sabemos o fim do seu sacerdócio, não há fim na história de Melquisedeque. Nós não sabemos o relato, a Bíblia não conta para nós quando ele nasceu e não conta para nós como ele morreu. A Bíblia não fala nada sobre Melquisedeque, apenas fala um sacerdote do Deus Altíssimo, que era rei de Salém, encontrou Abraão e o abençoou, semelhante ao Filho de Deus. Só que ali é um argumento de silêncio. O que o autor de Hebreus está dizendo para nós agora é que o nosso sumo sacerdote, aquele que é superior, não tem início e não teve fim, porque ele era e é e será eternamente. E Paulo diz, o mesmo que desceu é o mesmo que subiu. Ele não é diferente, ele não desceu um e subiu o outro, ele é o mesmo, porque ele é o mesmo eternamente e sempre será o mesmo. Não existe menção da sua família, da família de Melquisedeque, para provar se ele era mesmo de uma linhagem sacerdotal. Não há menção disso, nós só temos um sacerdote do Deus Altíssimo. Nesse sentido, meu irmão, ele é um retrato do Cristo, cujo sumo sacerdócio independe da família dele, independe de onde ele veio, independe de quem ele é, porque ele é o próprio Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, que desceu, morreu por nós e se entregou na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia e vivo está ao lado do Pai. A boa notícia, meus irmãos, é que precisamos de um mediador. Não há como chegarmos até Deus. Não há como nos achegarmos à divindade, mas a boa notícia é que o mediador já veio. A boa notícia é que esse mediador já existe. A boa notícia é que nós não precisamos mais correr atrás de mediadores. A boa notícia é que nós não precisamos mais fazer sacrifícios. A boa notícia é que nós não precisamos mais fazer sacrifício de sangue. A boa notícia é que o sacrifício superior do sumo sacerdote foi feito para sempre. Acabou. Acabou, ele fez tudo por nós, ele nos conectou com o Pai. Acabou. Cristo, como sumo sacerdote, meus irmãos, ofereceu um sacrifício pelo povo, entrou num lugar santíssimo, entrou num lugar de privilégio e fez um sacrifício, não como os sumos sacerdotes faziam, pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Cristo fez um sacrifício só pelos nossos pecados, porque afinal ele não tinha pecados. Então ele fez um sacrifício agora, não de animais, mas um sacrifício de si mesmo. O sacrifício perfeito, definitivo e duradouro. O seu próprio sangue verteu. Aliás, meus irmãos, o sacrifício de animais também era algo didático. Se nós formos olhar as escrituras, o livro de Hebreus e o livro de Levíticos, eles são equivalentes. Eles estão tratando basicamente da mesma coisa. E quando nós olhamos para algumas coisas que eram feitas no Antigo Testamento, e agora essas coisas elas se cumprem em Jesus, aí a gente começa a... Então o que acontece, meus irmãos? Por que Deus estabeleceu um sistema sacerdotal? Didática. Deus age no Antigo Testamento de forma didática. Ele está pensando, vou introduzir essas coisas porque eles ainda são crianças.
mas eles vão adquirindo maturidade e eles vão adquirindo sabedoria à medida que a revelação progressiva do Senhor ela vai se cumprindo. Porque se você não sabe, meu irmão, a Bíblia ela é uma revelação progressiva. O que sabemos de Deus em Gênesis não é o mesmo que sabemos em Apocalipse. Gênesis nós sabemos algumas coisas, e então a revelação ela vai progredindo, ela vai avançando, e nós vamos agora entendendo algumas coisas, e quando chega no Novo Testamento, é lançada a luz ao nosso coração e ao nosso entendimento. As coisas que aconteciam lá agora se cumpriram na vida de Cristo de uma vez por todas. Percebe o quanto é louco, meus irmãos, nós voltarmos para algumas coisas que o Antigo Testamento falava para nós? Percebe como não faz sentido nós guardarmos algumas festas judaicas? Percebe como não faz sentido, meus irmãos? Eu sempre brinco com os irmãos lá da igreja, porque eu conheço alguns amigos pastores e eles estão malucos assim, construindo templos. Acho que até falei isso da última vez, né? Construindo templos, e meu Deus, cara, como é que está lá, pastor? Meu, está uma luta, porque o templo, que templo? Que templo, cara? Está maluco? Nós somos uma religião sem templo. Jesus já falou que derrubaria o templo e construiria um novo em 3 dias. E quando ele morreu, fica 3 dias morto e depois ressuscita. Ele estabelece um novo templo. Aí a gente está construindo o templo. Para quem habitar? Ah, pastor, quer dizer então que tu é contra isso aqui? Não, óbvio que não. Seja inteligente, por favor. Nós precisamos nos reunir em algum lugar. Mas não há templo. Não há altar. Pode subir no altar, né? Não, não é altar, meu irmão. Isso aqui não é santo. Por quê? Porque o altar agora é o meu e o seu coração. Porque todas as coisas se cumpriram em Cristo Jesus. Essa é a beleza do cristianismo, meus irmãos. É saber que o judaísmo se cumpriu na pessoa de Cristo e se cumpriu de uma vez por todas. E não há mais quem possa mudar isso, porque o próprio Filho de Deus fez isso. Tá, mas quem falou isso para ti? As Escrituras. Leia Hebreus. Leia Hebreus, meus irmãos, e a gente vai entender por que algumas religiões guardam o sábado e outras não. Por quê? Porque o nosso sábado, o nosso descanso é Cristo. Sabe quem era a arca de Noé, meus irmãos? Aí a gente começa agora a achar umas coisinhas, né? Sabe quem era a arca? Cristo. Só havia salvação dentro da arca. Fora da arca era morte e destruição. A arca simbolizava o Cristo. Só há salvação aonde, irmão? Em Cristo. O cristianismo é doido. E a gente está insistindo em voltar para trás. A gente está insistindo em... Por isso que eu digo, meus irmãos, que quando a gente... Essa ideia de vou lá conversar com a profeta fulana de tal, porque ela tem uma palavra de Deus, porque ela... Fala assim, eu já pergunto, né? Conhece o Evangelho, irmão? Aí, meus irmãos, nós vemos que Abraão dá dízimos a Melquisedeque. Porém, a prática do dízimo, ela é estabelecida depois na lei mosaica. Só que quando nós vemos que, poxa, ela é estabelecida na lei mosaica, só que Abraão é muito antes da lei mosaica. E nós vemos Abraão dando dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque recebe a 10ª parte dos despojos de guerra que Abraão traz para casa. A tribo de Levi era descendente de Abraão, e quando Melquisedeque abençoa o patriarca, Levi, o homem que dá nome à tribo, que nem era nascido ainda, foi abençoado por Melquisedeque. Os homens que recebiam o dízimo do povo para que eles pudessem sobreviver, foram abençoados por Melquisedeque muito antes do dízimo ser estabelecido. Abraão reconhece a grandeza de Melquisedeque e o sacerdote abençoa a tribo de Levi. Ela é incluída nessa bênção. Alguns até argumentam, meus irmãos, que Jesus ele é incluído nessa bênção porque também é descendente de Abraão, mas não. Jesus é o Filho eterno de Deus.
e sempre existiu, mesmo antes de Abraão. Porque quando nós vamos ver em Apocalipse vai dizer para nós que o Cordeiro foi imolado muito antes da fundação dos séculos. O Cordeiro foi morto por mim e por você antes de todas as coisas serem criadas. Então, Jesus, ele pertencia à linhagem de Abraão só enquanto homem, enquanto a sua trajetória como homem. Porque ele é, na essência, o Filho eterno do Deus vivo. Abrindo um parênteses aqui, meus irmãos, sobre dízimos, nós percebemos que Melquisedeque abençoou Abraão, e depois ele lhe deu dízimos. Então, percebe uma coisa, meus irmãos, a sucessão dos eventos. Melquisedeque abençoa Abraão, e Abraão dá dízimos. Acho difícil, quando nós olhamos para os líderes dos nossos dias, que dizem assim, dê 1.000 para ganhar 2.000, barganha com Deus? Vejo aqui 10 pessoas com R$1.000 que vão, se você der R$1.000, você vai ganhar R$2.000, mas a Bíblia, calma, a Bíblia ela não fala isso para nós. Ela vai sempre dizer aquilo que o João falou no momento das ofertas. Nós compartilhamos porque já somos abençoados. Nós compartilhamos porque já recebemos de Deus. Nós damos aquilo que nós temos. Nós compartilhamos com os irmãos algo que o Senhor já nos proveu. Porque se nós temos alguma coisa, se nós temos R$1 no bolso, se nós temos um carro, se nós temos roupas, se nós temos tudo o que temos, foi porque o Senhor nos deu. Não é mérito seu, não é mérito meu, é mérito de Deus que nos deu e nos abençoou e nos proveu todas as coisas, e agora nós compartilhamos aquilo que nós temos com a igreja, com os irmãos. Então, meus irmãos, tira da sua cabeça que você vai dar o dízimo para ser abençoado, você dá porque você já foi abençoado de alguma forma. É claro que existe um princípio para aqueles que são generosos, mas tira essa ideia de barganha da cabeça, meu irmão. Abraham Kuyper diz o seguinte: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre a qual Cristo, que é soberano sobre todos, não clame, é meu. Tudo é dele. Tudo é por ele. Tudo é para ele. Tudo que temos, tudo que somos é de Cristo. Tudo que seremos é de Cristo, tudo pertence a Ele. Nós temos convicção disso, meus irmãos, porque Ele é o nosso sumo sacerdote e Ele é o nosso rei que governa a nossa vida. Ao contrário da tribo de Levi, que trabalhava exclusivamente para o povo de Israel, Melquisedeque trabalhava para todos os povos, assim como Cristo. Porque Ele salva homens de toda raça, de toda nação, em qualquer nação. Porque Ele tudo vê, porque Ele é soberano sobre tudo, porque Ele é soberano sobre o universo. Pelo sacerdócio de Cristo, meus irmãos, não ser um sacerdócio tribal e nem local, é que nós podemos pertencer ao sacerdócio de Cristo. Porque se o sacerdócio de Cristo fosse local e tribal, não nos caberia. Mas pelo sacerdócio dele ser universal, meus irmãos, é que nós aqui em Joinville, Santa Catarina, podemos nos reunir em torno da mesa e celebrar o Cristo que vive, porque o sacerdócio dele não está dentro dos limites de Jerusalém, é para toda a nação, para todos os povos, para todo aquele que crê. Cada vez que cultuamos, meus irmãos, em volta de elementos judaicos, cada vez que nós guardamos as festas judaicas, cada vez que usamos os utensílios que serviam de figura, arca da aliança, shofar, difícil. É difícil. Cada vez, meus irmãos, que nós levantamos líderes absolutos, cada vez que nós levantamos os nossos sacerdotes, cada vez que nós colocamos alguém numa posição que é e pertence somente a Cristo, difícil de novo. Cada vez que eu vejo esse tipo de coisa, eu penso, esse povo não está lendo as Escrituras. Não é possível. O que o autor de Hebreus está tentando nos fazer entender é a superioridade de Jesus Cristo em tudo.
Porque ele já inicia a carta aos Hebreus dizendo o seguinte: no passado, Deus nos falou através dos profetas, mas hoje Ele nos fala através do Filho. Hoje Ele nos fala através de Cristo. Foi muito bom, meus irmãos, contar com a instrumentalidade dos profetas. Foi muito bom contar com as profecias de cada profeta do Antigo Testamento. Isaías, maravilhoso. Foi muito bom contar com todas essas profecias e com todo esse conhecimento que eles desprenderam, para que um dia nós pudéssemos olhar para trás e pensar: Ezequiel já tinha profetizado, Isaías já tinha profetizado, Zacarias já tinha profetizado, mas o Cristo veio, glória a Deus pelos profetas, mas agora o profeta sobre todos, ele vive e viverá eternamente, Cristo. Não estou entendendo nada que tu está falando, pastor. Compra uma teologia sistemática, meus irmãos. Miller Erickson, Wayne Grudem, e leia o Tríplice Ofício de Cristo. E entenda que Ele é essas três coisas que começou, né? Ali. Eu vou tentar, vai dar certo. Quando Abraão, meus irmãos, encontra Melquisedeque, a gente já viu que o nome dele ali não era Abraão ainda, era Abrão. Ele ainda não era circuncidado, ele ainda era um incircunciso. Melquisedeque era sacerdote para aqueles que estavam fora da circuncisão, ou seja, para fora de Jerusalém. Isso já prefigura que nós, que somos da incircuncisão, que não pertencemos a Jerusalém, que não estamos dentro dos muros de Jerusalém, podemos ser salvos. Melquisedeque já está abençoando um homem para fora dos muros de Israel. Quando nós vemos o profeta Jonas, meus irmãos, ele está indo pregar ao povo de Nínive, fora das muralhas de Jerusalém. O que Deus está querendo dizer para nós? Existe salvação fora de Israel, graças a Deus. Porque se não existisse, nós estávamos perdidos. Mas existe salvação fora de Israel. Jesus, meus irmãos, substitui o velho esquema para se aproximar de Deus e nos aperfeiçoa no relacionamento com o Senhor. O sacerdócio da linhagem de Levi, que vinha de Arão, foi incapaz de prover a perfeição para o seu povo. Foi incapaz de nos fazer perfeito. A lei nunca aperfeiçoou nada, mas Cristo é a esperança superior pelo qual chegamos em Cristo, em Deus. Ele é a esperança superior que nos faz chegar em Deus. A obra de Cristo inclui, meus irmãos, o aperfeiçoamento para que nós possamos nos chegar diante de Deus, nos aproximar de Deus e desfrutar da certeza desse relacionamento. E desfrutar da certeza que nós podemos nos dirigir a Deus em oração, que nós podemos nos dirigir a Deus e pedir perdão pelos nossos pecados, que nós podemos conversar com Deus. A lei não previa isso. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, nos mostra que nada está plenamente acabado e estabelece o seu sacerdócio para sempre. Porque ao mesmo tempo que nós não temos início de Melquisedeque e não temos fim, o Cristo também diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O alfa, primeira letra do alfabeto grego, o ômega, a última letra do alfabeto grego, significa Ele é o começo de tudo, Ele é o fim de tudo. Aí Cristo morre, poxa, mas teve um fim, mas 3 dias depois Ele ressuscitou e estabeleceu para sempre o seu sacerdócio e está vivo à destra do Pai. Isso deveria fazer o nosso coração pulsar. Isso deveria fazer com que nós, meus irmãos, nos alegrássemos constantemente, todos os dias, todas as horas. Era necessário existir uma manutenção no antigo esquema. Eles precisavam sempre fazer sacrifícios pelos pecados de todos. Lei e sacerdócio eram coisas tão unidas que quando há mudança de sacerdócio, também há mudança de lei. Mudou o sacerdócio, mudou a lei. O regulamento que levantava sacerdotes foi revogado quando Deus inaugurou o novo sacerdócio que proveu o sacrifício definitivo pelas nossas vidas. O sumo sacerdote, meu irmão, o Cristo,
nos enche de certeza de uma purificação definitiva do pecado, nos provê a possibilidade de nos relacionar com o Deus vivo todo-poderoso. Isso, meus irmãos, não pressupõe perfeição terrena, não pressupõe que nós seremos santos totalmente, irrepreensíveis e sem pecados, e nem um sentimento que jamais pecaremos, mas nos dá a certeza de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Vencemos o pecado, vencemos o diabo em Cristo Jesus. Essa é a certeza do crente. Essa é a certeza da nossa vida. Nos dá a convicção de que se pecamos, podemos nos dirigir ao sumo sacerdote. E ele não vai oferecer um sacrifício, ele já fez. Ele já ofereceu, definitivamente. Realizou um sacrifício definitivo. O sacerdócio levítico, meu irmão, foi temporário e foi inferior. Porém, houve um momento onde aconteceu a transferência definitiva de sacerdócio a uma ordem que foi superior à ordem de Levi, superior à ordem de Arão, superior ao sacerdócio, superior à antiga aliança, superior a Abraão, superior a Moisés, foi superior a todos. E nós podemos ler isso no Evangelho de João 1:29. Vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não só de Israel, não só em Jerusalém, mas em todas as raças, em todas as nações, em todo lugar da terra. E Paulo vai relatar em Gálatas 3:28 o seguinte: não há judeu, não há grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. Todos são salvos em Cristo Jesus. Nós, meus irmãos, somos as nações alcançadas. Aquelas ali são as nações alcançadas. Nós fazemos parte, meus irmãos, das nações que Cristo alcança. Nós somos este mundo que Cristo salvou. E eu encerro com Romanos 14, do 9 ao 11, que diz o seguinte: por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver. Para quê? Para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará: eu sou Deus. Não há para onde fugir, meu irmão. No último dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que pertencem ao sumo sacerdote, ao sacerdote que pertence à ordem de Melquisedeque, nós iremos morar com Ele. Nós iremos para sempre com Cristo. Nós estaremos para sempre com Cristo Jesus. Meus irmãos, confie na superioridade do sacerdócio de Cristo. Confie nas orações que você dirige a Cristo Jesus. Confie de uma vez por todas que Cristo morreu por você. Meu Deus, mas eu não consigo vencer o meu pecado. Talvez a gente vai ter que o tempo todo lutar contra alguma coisa específica. O próprio Paulo tinha um espinho na carne. Nós não sabemos qual era o espinho. Mas boa parte dos nossos pecados, boa parte dos nossos vacilos, nós conseguiremos vencer em Cristo Jesus. Cristo é superior, meus irmãos. Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Quero orar por você que de repente não tinha esse entendimento, que nunca reconheceu Cristo como o sacerdote superior. Quero orar por você que luta contra algum pecado, que eu acho que todos nós lutamos. Você que se sente às vezes sozinho, você que se sente perdido. Cristo a todos vê, Cristo a todos ouve, Cristo é superior a tudo e a todos. Feche seus olhos. Senhor Jesus e eterno Pai,
sabendo que Tu és o nosso sumo sacerdote, aquele que é superior sobre tudo e todos. Nós nos dirigimos a Ti agora, Senhor Deus. Nós agradecemos, Senhor, pelo Teu sacrifício. Nós agradecemos, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor fez. Nós agradecemos a Ti, Jesus, porque por meio do Teu sacrifício nós podemos nos dirigir ao nosso Deus em oração. Cristo, se porventura existe no nosso meio algum irmão que não tinha o entendimento do Teu sacerdócio superior sobre tudo e sobre todos, Senhor, que essa palavra tenha achado, Senhor Deus, terra fértil no coração dos meus irmãos, Pai. Deus, se porventura existe alguém no nosso meio, Senhor Deus, que não consegue, que se sente sozinho e que não consegue, acha que as suas orações não são ouvidas, acha que aqueles momentos no quarto eles não são ouvidos, Jesus, faça com que eles entendam, Senhor Deus, que o sumo sacerdote está presente, está com eles e ouve as orações. Senhor, os irmãos, Senhor Deus, que lutam contra algum pecado, que lutam contra alguma coisa que não conseguem vencer, Cristo, nós sabemos que o Teu sacrifício foi real e definitivo de uma vez por todas. Faça-nos entender isso, Senhor Deus. Faça com que o nosso coração pulse ao lembrar que o Teu sacrifício foi definitivo. Cristo, nós Te glorificamos. Cristo, nós Te exaltamos. Cristo, nós erguemos o Teu nome que está acima de todo nome. Cristo, que a Tua graça alcance a cada um de nós. Cristo, que nós sejamos alcançados pelo Evangelho que nos traz vida e que o Teu poder seja manifesto em todos nós. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Que assim seja, meu Deus. Amém. Amém.